Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindo à comunidade Masternet. Eu sou o Max Reis, sou terapeuta, sou trader, sou um dos instrutores aqui da Masternet. E, bom, nessa live, pessoal, de hoje, eu quero falar um pouco da comunidade Masternet. Quero comentar um pouco como que eu atuo, né, dentro da Master como instrutor. Sou da área TDF, né, ou seja, a área emocional da Masternet, a área de controle e gerenciamento das emoções, né, e o quanto que isso afeta o emocional do trader, né? E, pessoal, o que acontece, né? Nós temos um pilar. Quando nós estamos operando no mercado financeiro, nós temos três pilares, na verdade, né? A técnica, né? O método que você utiliza para operar. Nós temos o controle emocional, que é essa área que eu trabalho dentro da Master para instruir, orientar, né? E a gente criar uma bagagem de informação. E nós temos o gerenciamento de risco. Então, esses três pilares eles são importantíssimos para o trader. Muito bem. E vamos lá. Bom, lembrando que a Masternet tem aulas ao vivo todos os dias, né? De operando dólar, nós temos salas de índice, temos salas de Bitcoin. Então, tem um link na descrição do vídeo que vocês podem acessar e fazer parte da nossa comunidade, né? Seja você também um master, operando com grandes traders, né? Aprendendo mais sobre o mercado e avançando, né? Evoluindo a fim de alcançarmos os nossos objetivos aí no mercado financeiro. Tá joia? Muito bem, pessoal. E vou pedir para vocês conversarem comigo, tá? Boa noite, ótima noite a todos aí. Quem estiver assistindo a aula gravada, bom dia, boa tarde também. Participa no chat, manda dúvidas, perguntas, vai ser bem legal a gente interagir, tá joia? Muito bem. Pessoal, nosso assunto hoje é psicologia no day trade. O quanto que isso afeta o nosso operacional, o quanto isso é importante na nossa atividade, né? Na nossa profissão de day trade. Eu opero também no mercado financeiro diariamente, então eu sei muito bem o que vocês passam, né? Na verdade, eu sei muito bem o que nós passamos aí no day trade. Não é fácil, né? Então, cabe esse tema, cabe essa matéria dentro da Master, né? Então, nós temos aulas ao vivo todos os dias, né? Às quinta-feiras, nós temos nossa aula de controle emocional, de gerenciamento das emoções, que isso contribui nos resultados serem mais assertivos no day trade. Tá joia? Muito bem. Então vamos lá. Eu tenho uma informação aqui para começar a nossa conversa que diz o seguinte: a Bolsa Brasileira já conta com 1 milhão de day traders. Isso é uma informação da B3. Pessoal, é um número muito grande de traders operando, né? Traders iniciantes, traders intermediários, né? Grandes players operando no mercado financeiro. E aí, onde que nós nos colocamos, né? Como que nós vamos entrar nesse mercado gigantesco, sabendo que nós temos grandes traders no mercado, né? Como que nós vamos concorrer com isso? Como que a gente vai estar atualizado com as informações? Primeiro, o educacional, né? Nós precisamos aprender sobre o mercado, nós precisamos aprender um operacional que seja consistente, né? que tenha informação suficiente para a tomada de decisão. E é isso que nós oferecemos dentro da Master, ok? Precisamos de um controle emocional, precisamos conduzir o nosso emocional, porque, vamos lá, se você opera também, assim como eu, você vai entender que existe o medo, existe a ansiedade, existe a euforia, né? Quando nós acertamos uma operação, quando nós temos um resultado positivo, vem aquele sentimento de euforia, né? Então, como lidar com todas essas emoções?
Então nós precisamos desse preparo, ok? Bom, mais uma informação importante aqui, ó. Informações da Nelogica, apenas 1% dos traders usam ferramentas de gestão de risco, né, de forma apropriada. Então isso é um perigo, né? Por que não usa, então, as ferramentas de gestão? Porque nós não temos a disciplina correta? Porque a técnica nossa não está ajustada? Porque nós não temos informação suficiente para a tomada de decisão? Tudo isso provavelmente é verdade, né? Muito bem. E quando nós falamos da gestão emocional, quando nós falamos da psicologia do trader, nós estamos falando de uma certa mentalidade, né? Então, existe uma mentalidade, existe uma forma que eu devo me comportar, uma forma mais adequada, para que as minhas emoções elas sejam favoráveis, para que eu tenha um controle emocional, para que eu tenha uma gestão das minhas emoções, para que as minhas emoções não afetem, né, de forma negativa o trader, a tomada de decisão, a análise, né? Quando eu estou posicionado, comprado ou vendido ali na operação, né, eu preciso ter uma frieza emocional suficiente para que eu consiga conduzir o trade, né? Ou para que eu consiga sair adequadamente de uma operação que não foi assertiva, entre outras tantas coisas, né, que nós temos aí no mercado. Bom, quando nós falamos na psicologia do trading, eu estou falando o que exatamente? Eu estou falando das emoções, das nossas emoções, né, conturbadas, né, essa tempestade emocional quando nós estamos no mercado. Estou falando dos pensamentos que nós temos, né, durante a operação, durante a tomada de decisão, quando eu estou comprado ou vendido, ou quando não dá certo uma operação, ou melhor, pessoal, quando é assertivo, quando eu bati a minha meta do dia, ou quando eu atingi ali os pontos, né? Às vezes a euforia de ter acertado me prejudica no seguinte sentido: às vezes eu continuo operando, sendo que eu já bati minha meta, já alcancei meus objetivos, né? Pode ser que, aquele famoso termo, né, eu devolva tudo para o mercado, né? Então, às vezes aquela grande euforia, ela pode me gerar um problema. O sentimento de ter batido uma meta, de ter atingido um alvo, o sentimento é muito bom, né? A gente fica contente, é uma emoção boa, ok? Porém, essa emoção de forma exagerada, de forma descontrolada, pode me levar por caminhos que eu vou ter algumas atitudes negativas. Tudo bem? Então, eu quero explorar um pouco mais sobre isso com vocês adiante, tá? E a psicologia do trade diz respeito também aos comportamentos que nós temos, né? Os comportamentos quando eu estou operando mesmo, né? A impulsividade, o medo de entrar numa operação, não é isso? Não são comportamentos, não são ações que eu tenho durante o andamento do mercado, né? Então vamos avançar mais um pouquinho. Vamos lá. O conjunto de atitudes e crenças, comportamentos e estratégias mentais que um trade bem-sucedido deve adotar, né? Então, o conjunto de crenças, comportamento e estratégias, né, isso também faz parte da psicologia do trade, ok? Bom, vamos falar sobre atitude, né? A palavra já se diz por si só. A atitude é o comportamento, a disposição, a maneira, a conduta que eu estou me comportando durante o trade, né? Então, quais são as formas, né, que eu estou me comportando? Porque, olha só, parece muito óbvio, né? Mas às vezes nós não fazemos o que nós nos comprometemos com nós mesmos. Mas como assim, Max? Não entendi. Eu não faço o que eu comprometo comigo mesmo? Exato. Então vamos lá. Nós temos o nosso operacional, né? É a maneira que você opera, é a sua técnica. E deveria existir uma disciplina, né? Você deveria seguir rigorosamente aquilo que você comprometeu contigo mesmo, né? Vou dar alguns exemplos, tá?
meu ponto de entrada, eu tenho stop, eu tenho um alvo, né? Vou conduzir essa operação. Então, esse é o combinado que você tem com você mesmo. E aí, quando nós entramos ali na operação, a gente faz tudo errado, né? A gente não faz aquilo que seria o ideal, aquilo que eu combinei comigo mesmo. Eu estico o meu stop, né? Estou vendo que o preço está voltando, não está indo para o meu alvo, eu começo a alongar o meu stop. Né? Isso é um problema. Então, eu não combinei isso comigo mesmo, mas eu faço. Né? Então, eu tenho um alvo definido que eu preciso atingir esse alvo. E o que eu faço? Eu saio antes do alvo, com medo da operação não dar certo. Né? Então, olha que dilema. Né? Eu combino algumas coisas comigo mesmo e eu não compro. Né? Por quê? Porque eu não estou tendo a atitude correta que eu deveria ter. Isso, eu estou falando do psicológico. Né? Estou falando da minha mentalidade, da minha forma de se comportar aí dentro do mercado. Ok? Bom, o que mais que nós temos? As crenças. Né? E o que é a crença? A crença é o conjunto de ideias, de convicções, de pensamentos. Né? É a maneira que eu acredito nas coisas. Né? As crenças são informações que já estão dentro de mim. Né? É a minha história, né? É a minha família, o que eles me ensinaram, é as coisas que eu aprendi na escola, com os amigos, com a família, na internet. Né? Aprendi com outros traders. Então essas crenças, elas estão na minha cabeça, né? Estão na minha mente. E pode ser que algumas crenças me prejudiquem. Né? Essas ideias fixas que eu tenho, essas convicções que eu tenho sobre diversas coisas, né? Sobre o mercado, sobre o trabalho, sobre o dinheiro, né? Sobre ganhar, sobre perder. Então, existe muita informação dentro da nossa mente sobre isso. E existem crenças positivas, existem coisas que você acredita, né? Convicções, pensamentos, ideias, que elas são positivas, que na verdade elas te impulsionam a ter mais resultados. Né? Pessoal, conforme eu estou conversando aqui com vocês, eu gostaria que vocês interagissem, tá? Manda pergunta, dúvida, se tiver alguma coisa que tem relação com você, fala, poxa, Marcos, você está falando uma coisa aí que acontece comigo, né? Manda aqui. Muito bem. Então, sobre as crenças, né? Inclusive, existe um termo muito usado na terapia, na psicologia, que são as crenças limitantes. São coisas que eu acredito que não estão certas e me limita, me atrapalha, me prejudica, né? E às vezes essas crenças limitantes, elas são imperceptíveis. Às vezes nem nós percebemos. Por quê? Porque é tão automático, né? Eu faço isso de forma tão corriqueira, tão automatizada, que eu mesmo não percebo as crenças limitantes que eu tenho, né? Então, qual que é a proposta, então? De trazer esse assunto das crenças. Qual que é a proposta? A proposta é que comece, né, a gerar no trade uma autoanálise, né? Porque, Max, só a técnica vai fazer eu me dar bem no trade? É uma parte, né? Que a Masternet, ela diariamente tem as aulas que você vai fazer parte, né? Se você ainda não faz parte da Masternet, esse é o convite. Clica no link que está na descrição para você entrar na nossa comunidade de traders, né? Você vai ser um master também. Então, o operacional, a técnica, eu diria que é a parte maior, é a parte mais importante. Talvez é a primeira coisa que você precisa aprender, desenvolver, tá? Segunda coisa, mentalidade. Né? Porque não adianta você ter uma técnica bem refinada, na hora do vamos ver, na hora que você está operando no mercado na conta real, você não consegue assertividade. Mas por quê? Por causa do medo. Você sabe operar, mas o medo te atrapalha nas operações. A ansiedade. Né? Se nós formos entrar no assunto de ansiedade, a gente vai ter uma live só sobre ansiedade, o assunto é muito extenso. Bom, a ansiedade impede que nós sejamos assertivos, ou a ansiedade de entrar antes da hora, né? Às vezes o mercado não deu oportunidade e você entrou por causa de uma ansiedade, de uma impulsividade. Ou diferente, né? Talvez você já está na operação e a ansiedade te tira da operação e você sai no objetivo antes, né, de cumprir o alvo. E aí também você está sendo prejudicado por conta da ansiedade. Existe também a situação
de você não acreditar em si mesmo. Mas como assim não acreditar? A baixa autoestima, a falta de confiança, né? Às vezes você estuda, na hora de realizar a operação, você não consegue, né? Porque falta confiança. Você começa com aquelas crenças, né? Não é crença que a gente está falando. Ah, mas eu acho que eu não vou conseguir, mas eu acho que o mercado é muito complicado para mim, mas eu acho que eu tenho que ter muito dinheiro para mim entrar no mercado financeiro. Pessoal, são crenças, né? Então, eu até diria para você que se tiver alguma dúvida sobre isso, Max, ó, eu acho que eu me identifico com alguma dessas coisas. Compartilhe aqui que a gente vai falar mais sobre isso, tá? Eu posso detalhar essas questões. O Luiz perguntou assim, ó, como deixar o medo de perder interferir na hora do trade? É uma das perguntas mais comentadas, né? Nós temos aulas de psicologia do trade toda quinta-feira às 19 horas na Master. Então, quem faz parte da MasterNet participa dessas aulas, né? E é muito legal, é muito interativo porque o pessoal conversa comigo expondo, né, questões que tem dificuldade no trade, né? São vivências, pessoas falam, nossa, Max, eu já passei por isso, mas hoje eu não sofro mais com isso. Bom, existem algumas dicas rápidas que eu poderia compartilhar. Primeiro, o medo tem relação com confiança, com autoestima, né? E com a bagagem que você tem de trade. Então vamos lá. Se você é um iniciante e você sente medo, é natural. Dificilmente seria uma alta confiança sendo iniciante. Por quê? Nós chamamos de tempo de tela. Você precisa ter tempo de tela, você precisa ter vivência no mercado, experiência, você precisa ter uma intimidade maior com o mercado, porque conforme você vai estar sendo assertivo no mercado, isso te gera confiança, te gera bagagem. Então, aquele medo de entrar no mercado, medo de entrar nas operações, vai diminuindo. Por quê? Porque você já provou para você mesmo, por vários dias, por várias semanas, por vários meses, que o seu operacional funciona, tá? Então, eu faria até uma pergunta, né? O seu operacional está bem alinhado, né? A técnica, a forma que você opera, é uma forma adequada? Ela te traz resultado, né? Os números ali são claros para você, né? Até convidaria. Existem aulas gratuitas, né? Um curso gratuito da MasterNet. Então, se você entrar no link que está aqui no vídeo, você consegue acessar. E às vezes você pode até conhecer o nosso operacional, conhecer a forma que nós operamos no mercado, né? Talvez isso seja um pilar. O segundo pilar, o controle emocional. E o terceiro pilar, o gerenciamento de risco, tá? Então precisa analisar se você está bem alinhado, bem definido, né, com essas informações. E conforme você ganha confiança, né, eu até poderia dizer para você, opera no simulador, né? Você pode dar um replay no mercado e testar o seu operacional, ou você pode entrar no mercado ao vivo no simulador, né? E eu diria ainda mais, né? Faria mais uma pergunta. Será que é o dinheiro que está comprometendo o medo? Será que o medo do quê, né? Ah, é medo de perder dinheiro, é medo de errar, é medo do julgamento. Às vezes tem alguém te acompanhando, né? Ou o medo de falar, de contar para alguém, falar, não deu certo, estou perdendo dinheiro, né? Não estou conseguindo evoluir no mercado. Então precisa questionar, medo do quê, né? Perder dinheiro? Às vezes você fez um investimento em cursos, né? Vários cursos que a internet, né? O mercado oferece, e às vezes você não acertou ainda, né? Aí, às vezes você não se identificou com alguma técnica. Bom, deixa eu ver o que o pessoal está comentando aqui, ó. A Elenita comentou também, eu sofro com medo, né? Elenita, precisa fazer essas perguntas para você. Medo do quê? Medo de perder dinheiro? Pessoal, eu acho que a maioria talvez responda que é medo de perder dinheiro, tá? Se você está com medo de perder dinheiro, então você pode começar no simulador e você ganhar confiança, tá? E depois entra no mercado, entra com um contrato, né? Entra com um risco menor, porque se o medo é de perder dinheiro, você não perde dinheiro no simulador, né? E se você operar com um contrato, você está com risco calculado, tudo bem? Muito bem, pessoal. Então, vamos avançar mais um pouco?
Vamos lá. Vamos expandir mais um pouco de controle emocional, né? Bom, nós temos algumas formas de trabalhar o nosso emocional, né? Que é a forma de sentir, pensar e agir, né? Sentir o quê? As emoções, né? Pensar no quê? São as crenças, são as ideias, né? São as emoções em forma de pensamentos que pairam na nossa cabeça. E às vezes são sentimentos, são pensamentos, eu vou perder dinheiro. Não vai dar certo. O mercado é muito complicado. O mercado ele tá me sabotando, né? Se eu entro comprado, nossa, o mercado cai e eu tomo stop. Se eu entro vendido, o mercado sobe e eu tomo stop. Parece que o mercado fica me monitorando, né? O mercado fica olhando o que eu estou fazendo e ele vai contra aquilo que eu estou entrando aqui posicionado, né? Pessoal, o mercado, ele não está te monitorando, o mercado não está contra você, o mercado tem vida própria, né? Então, às vezes esses pensamentos, né, ou essa forma que a gente sente as coisas no mercado, né, na verdade tem mais a ver com nós mesmos, né, do que com o mercado financeiro, né? Na verdade são as minhas atitudes, né? De novo, meu operacional, minha gestão emocional e o gerenciamento de risco, tudo bem? Bom, o sentir, como nós falamos agora, né? Sentir o quê? Sentir-se capaz, ou sentir-se calmo, sentir-se preparado, né? E o sentir, ele tem muito a ver com autoestima, né? Nossa, autoestima, o que é autoestima? Autoestima é o quanto eu tenho de conteúdo, né? Falando sobre o mercado financeiro, o conteúdo que eu tenho e eu me sinto seguro com isso. A autoestima é o quanto eu acredito em mim mesmo, né? Porque não adianta o seu irmão falar para você, não, você consegue, vai lá, ele te dá aquele empurrãozinho. Ou a sua esposa, ou sua mãe, seu pai, né? Ou seja quem for, não adianta eles inserirem a autoestima em você. A autoestima é alto, né? Ela é de dentro para fora. Então é a confiança que você tem em você mesmo. E, bom, mas a gente precisa ser honestos, né? A confiança, ela não vai brotar do zero, não vai cair do céu, concorda comigo? Né? Não vai surgir do nada. A confiança surge como, pessoal? Como que a confiança surge? A confiança surge com a prática, com o exercício, com a constância, com a permanência, não é isso? Então nós precisamos ter essa bagagem para que a nossa confiança aumente, tudo bem? Concordam comigo? Faz sentido o que a gente está conversando aqui? A Helenita comentou assim, faço no simulador, dá bom. Quando entro na conta real, dá ruim. Pessoal, essa frase mais comum que eu escuto. Max, eu fiz no simulador, tô show de bola, bati todas as minhas metas. Quando eu entro na conta real, dá ruim, né? Mas por quê? Se você está operando dólar, índice, seja qual for o ativo, né, que você está operando, é o mesmo. Seja na conta real, seja no simulador, o preço é o mesmo, né? O caminhar do mercado é o mesmo. O que muda? Muda o seu emocional, né? Provavelmente você fica mais tenso, você fica com medo, você fica mais eufórico talvez. E as emoções atrapalham a forma com que você toma a decisão. Não estou falando nem de mercado agora, tá? Estou falando de psicologia. Um emocional abalado, ele vai interferir com a forma que eu tomo decisão. Pessoal, isso é cientificamente comprovado, né? Inclusive, para incrementar aqui nossa aula, veja só. Nós temos, vou falar de forma simples, tá? Nós temos o cérebro dividido praticamente em duas partes. Nós temos uma área do nosso cérebro, que ela é emocional, e nós temos uma outra área do nosso cérebro, que ela é lógica, né? É o nosso raciocínio lógico, é o nosso cognitivo, tudo bem? Então vamos lá, dividimos o cérebro em dois agora, tá? Nós temos um lado emocional, nós temos um lado lógico e cognitivo.
O que que a neurociência já entendeu? Quando a nossa parte emocional está afetada, né? Você está com medo, você está com raiva, você está desapontado, né? Você está mais nervoso. A área emocional, ela afeta a área cognitiva negativamente. O nosso poder cognitivo, ele diminui quando a nossa área emocional está afetada, está abalada, né? Não é um perigo? Veja bem, responde para mim, não é um perigo? Quando as nossas emoções estão abaladas, diminui o nosso poder de raciocínio lógico. E isso eu nem estou falando no mercado, isso eu estou falando da vida. Vamos pegar alguns exemplos? Vamos lá. Você está numa reunião do trabalho, tá? Com várias pessoas. E a reunião começa a ficar calorosa, começa a ficar mais agitada, começa a ter alguns conflitos, você começa a ficar nervoso. Você às vezes fala coisas que não era para falar, mas você falou porque você estava nervoso, não é isso? Muito bem. Vou dar um outro exemplo, tá? Digamos, vou dar um exemplo diferente, ó. Digamos que você vai no supermercado fazer compras, tudo bem? Coisa simples, né? Vou no supermercado e aí eu vou com fome para o supermercado. Olha que perigo, né? Também existem estudos dizendo que nós compramos muito mais, nós consumimos muito mais quando nós vamos com fome para o supermercado. É um ótimo exemplo. Então vamos lá. Minha área emocional está ansiosa, nervosa, né? E eu vou ter atitudes compulsivas. Por quê? Por causa da fome. A fome afeta a minha parte do cérebro emocional, que diminui minha tomada de decisão. Então, às vezes, eu compro muito mais do que era para mim comprar. Por quê? Porque meu emocional está abalado, né? Então, vamos pegar esses exemplos que nós estamos dando, né, de um emocional abalado, vamos aplicar no mercado, ok? Simulador. Como não envolve dinheiro, é tranquilo, né? É fácil, tá tudo bem, não estou perdendo nada. Quando nós entramos na conta real, o que acontece? Nós ficamos mais nervoso, mais tenso, a mão começa a suar, eu começo a tremer. Então, a minha área emocional está afetada por causa de um nervosismo. O que acontece com o nosso raciocínio lógico, com o nosso cognitivo? Ele diminui, né? Então, provavelmente, essa é uma das explicações mais lógicas que nós temos para justificar o medo de entrar no mercado na conta real e simulador eu ganho, na conta real eu perco, tá? Então essa é a explicação mais lógica que nós temos. Bom, e o pensar? O pensar tem a ver com esse exemplo que nós damos, é o raciocínio lógico, né? É uma mente calma, uma mente tranquila para você operar e você tomar decisões mais assertivas, decisões mais positivas que vão te gerar resultados aí, né? De alcançar os seus alvos nas operações. Pensar antes de agir, né? Então nós não vamos mais agir compulsivamente, né? Nós não vamos mais agir de forma ali descompassada, desmoderada. Não, eu estou tranquilo no mercado, né? Participei das aulas, né? Da Masternet, aprendi o operacional, meu operacional está bem definido, está bem validado, tudo bem? Estou participando das aulas da psicologia do trader, toda quinta-feira às 19 horas, dentro da nossa comunidade da Masternet. Estou participando, estou aprendendo mais sobre a ansiedade, como lidar, né? Sobre o medo, sobre como lidar com perda, estou aprendendo mais sobre mentalidade, né? Sobre as crenças limitantes, estou desenvolvendo o meu emocional. Então isso me faz entender vários dos meus comportamentos, vários dos meus pensamentos. Então quando eu entro no mercado, poxa, participei da aula do Max, né? Foi super legal, entendi sobre a ansiedade, entendi sobre o medo, né? Inclusive, vou dar uma chave para vocês, tá? Uma dica de ouro, né? Que geralmente eu compartilho com a nossa comunidade, né? Mas eu vou compartilhar para vocês. Pega o lápis aí para anotar, pega a caneta. O que nós fazemos no mercado financeiro quando eu estou com as minhas emoções abaladas? O que eu faço? Escreve aí no chat.
O que você faz no mercado financeiro quando o seu emocional está assim, ó, uma tempestade? Comenta aí comigo. Dica de ouro, hein? Você está no mercado, vou usar o exemplo ali da Helenita. Max, no simulador eu vou bem, atinjo meus alvos, é tranquilo, né? Mas quando eu entro na conta real, né, seja com 1, 2, 5, 10, 50 contratos, não importa, nossa, muda tudo. Tudo aquilo que eu fiz no simulador parece que eu faço ao contrário. O que nós fazemos quando nós estamos com o emocional abalado? O Vieira falou nada. Quem mais? Numa reunião calorosa da empresa. A reunião está bem quente, está bem calorosa, né? O pessoal está muito nervoso ali. O que eu vou fazer na reunião? Pessoal, o Vieira tem razão. Essa é a resposta. Eu não faço nada. Eu não vou operar com as minhas emoções. Eu estou ansioso, estou nervoso, estou suando, sabe? Estou olhando ali o preço, falo, nossa, ai, agora. Nossa, então tá fervendo. Eu não vou fazer nada. Eu vou esperar o meu emocional abaixar, né? Aquele nervosismo, aquela ansiedade, vai tomar uma água, vai fazer outra coisa, dar um tempo no mercado. Né? Por quê? Porque o meu cognitivo não está respondendo adequadamente. Então, provavelmente, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você testou, não vai funcionar. Tá? Então, o que eu faço? Nada. Ah, Max, mas eu vou fazer nada para sempre? Não. Você vai deixar o seu emocional acalmar, né? Deixa o mercado andar, deixa ele anda sozinho. Né? Ele não depende da nossa torcida, né? Para subir ou para descer. Então, deixa o mercado. Né? Vou esperar uma próxima oportunidade com a mente mais tranquila, com a mente mais calma, para tomar uma decisão mais assertiva. Tudo bem? Muito bem. Ó, o pessoal está participando, tá show de bola, hein? Tá bem legal. No mercado com fome, quero comprar todos os doces. É o exemplo que nós damos, né? Entro em operações sem pensar e saio da minha técnica. Exatamente, Domingos. É o que acontece, né? Então a gente, às vezes, pelo nervosismo, a gente toma decisões precipitadas, né? Que não vai dar certo. O mercado não tem dó, tá? O mercado ele é violento. Então, nós precisamos aprender a surfar a onda do mercado, tudo bem? Chego no mercado tranquilo, a mente abala quando vem contra, com certeza, né? O que fazer com o emocional além de estopar? Pessoal, o cognitivo depende de uma estabilidade emocional, tudo bem? Eu diria mais, Max, eu não consigo sozinho controlar o meu emocional. O que eu faço? Às vezes você precisa ir além dos remédios caseiros, sabe? Como assim remédio caseiro? Estou dando um exemplo, né? Às vezes as técnicas que você tem de controlar o seu emocional não está funcionando. Às vezes você precisa ir além do remédio caseiro. Talvez você entrar numa comunidade de traders que tem o conteúdo psicológico para você desenvolver. Tudo bem? Ou melhor, vale a pena fazer uma terapia, né, para tratar coisas que estão em paralelo do meu emocional? Coisas como, às vezes você tem crenças, né, que veio do pai, veio da mãe, da família ou das pessoas que você convive, né? Tratar isso em terapia, né? Às vezes é uma ansiedade que não é só no mercado financeiro, é uma ansiedade que te acompanha diariamente, te acompanha no seu trabalho, te acompanha com os amigos, né? Em tomadas de decisões. Então é algo que não é exclusivo do mercado. Então, às vezes a orientação é fazer uma terapia, né? E qual que é o objetivo dessa live? É mostrar esse conteúdo da gestão emocional do trader, né, que nós temos dentro da MasterNet. E fica de novo o convite aqui para vocês fazerem parte, serem um mestre também, ok? Bom, vou avançar mais um pouco. Vamos lá. E o agir? E as ações que nós tomamos ali dentro do mercado, né? Será que eu estou agindo conforme o meu método? Será que eu estou seguindo o meu operacional? Obedecendo as regras que eu defini para mim mesmo, né? Tanto do operacional quanto da gestão de risco,
né? De não improvisar. Olha que interessante. Não improvisar, não inventar técnica, né? Da hora. Eu acho que agora o mercado... Não adianta o nosso achismo, né? A gente precisa ter uma leitura mais consistente. Tudo bem? Bom, eu costumo dizer nas aulas, né? Eu costumo compartilhar com a comunidade, com os nossos alunos, que o mercado financeiro ele é uma profissão de alta performance, tá? Assim como um piloto de avião, assim como um atleta de alta performance, ok? Assim como o bombeiro que tem que tomar decisões rápidas, né? Instantaneamente, ele não pode errar, ele tem que ser muito assertivo, né? Em tempo real, não dá tempo de pensar. Então ele já tem que ter uma estratégia pronta, já tem que ter uma bagagem pronta, né? Uma lição de casa, para no momento ali iminente, ele saber o que ele tem que fazer. Não é similar ao a nossa atividade de trader? Não é similar? Uma atividade de alta performance? Um piloto de Fórmula 1, né? De Stock Car, de carros de alta velocidade... Então, ele tem que ter uma bagagem, uma experiência, porque quando ele sentar ali no veículo, né, colocar a mão no volante, não adianta ter medo. Ele vai ter que aplicar uma técnica, né, ele vai ter que ter um controle emocional, né, para lidar ali com a concorrência, não é isso? Ele tem os objetivos dele e ele tem que fazer aquilo que ele já está treinado, aquilo que já está validado, aquilo que ele faz corriqueiramente por semanas, por meses, por anos. Tudo bem? Então, esse é o nosso mercado, é um mercado de alta performance. E não tem lugar no mercado para mais ou menos, né? Não adianta a gente ser, eu sou mais ou menos no mercado. Pessoal, isso leva a falência, isso leva a quebrar conta, né? Muito bem. Vamos lá. Bom, deixa eu só ler mais um comentário aqui, ó. Temos que trabalhar o pré-pago, porque se estopar, você não precisa sair atrás do prejuízo e entrar em overclick, né? Então, o pessoal que está comentando entende do mercado, né? Eles sabem exatamente o que acontece aí nos piores cenários, né? Bom, eu sempre digo nas nossas aulas que, principalmente quando nós somos iniciantes, tá? Inclusive na comunidade mestre nós temos traders de alta performance, né? Nós temos traders profissionais, né? Nós temos os intermediários que já estão consistentes, que já estão tirando dinheiro do mercado, que já sabem o que fazer. E nós temos a turma iniciante, né? Então o que acontece? Geralmente quando nós somos iniciantes, nós pagamos um preço. Nós pagamos um preço para operar. Qual que é o preço? O preço é o stop. O preço é não acertar adequadamente a operação, não ter ainda aquela certa consistência, né? O da Leste, eu opero também diariamente, tá? Eu também opero. Eu uso a técnica da Master, né? Então, nós temos muita informação, nós somos munidos de informações para tomadas de decisões mais conscientes, mais assertivas, mais direcionais, né? Existe o gerenciamento de risco que eu uso para mim mesmo. Eu sei o número de contrato adequado para mim operar. Eu sei quais são os meus alvos, eu sei qual que é o meu stop, né? E eu procuro não extrapolar isso, né? Para que eu tenha as minhas metas diária, semanal, mensal, né? Não é todo dia, né, que o mercado nos dá o positivo, né? Mas o dia que eu saio negativo é um negativo assim previsto, né? Quando eu entro numa operação, eu sei o quanto eu estou disposto, né, a correr de risco e eu sei o alvo que eu tenho, ok? Então eu opero sim, tá? Eu estudo o mercado financeiro desde 2010, tá? E aí, na verdade, eu sou terapeuta, né? Eu atendo pessoas da área emocional, então eu compartilho esse conhecimento, essa bagagem, né, da terapia, da área emocional, eu compartilho com os traders, né? Para o trader ele desenvolver esse lado emocional, porque nós sabemos, e agora vocês sabem também o quanto que isso afeta o nosso operacional, tudo bem? Tanto de forma positiva, né? Eu tenho um bom gerenciamento emocional, isso vai te ajudar.
né? Então, seu poder cognitivo é maior. Ah, Max, o emocional ele me pega muito, né? Me atrapalha muito, fico muito nervoso. Então, isso diminui seu poder de raciocínio, de tomada de decisão, né? Bom, pessoal, deixa eu concluir. Como nós sabemos, nós pagamos um preço, né? Para ser consistente, para ser assertivo, para ter essa bagagem de mercado. Quando nós saímos do simulador, entramos na conta real, né? O recomendável é que entre com poucos contratos, né? Por quê? Porque nós não temos tanta bagagem de mercado. Então a gente vai errar muito, a gente não vai ter tantas operações assertivas. Então é um preço para entrar no mercado, né? Porém, você vai tendo experiência, né? Você vai desenvolvendo, inclusive, se você faz parte de uma comunidade de trader, você vai desenvolvendo, tanto com seus professores, seus mentores, né? Tanto com o network que você cria ali com outros traders, né? Então esse é o papel de uma comunidade, que você esteja dentro, né, de um lugar que tenha informação e tenha outras pessoas desenvolvendo, né? A ponto de ser assertivo, bater meta, tirar dinheiro do mercado. Essa é a verdade, né? A gente quer entrar no mercado para que isso seja rentável, ok? Pessoal, muito bem. Achei muito legal e os comentários, vocês participaram, show de bola, né? É muito legal quando vocês participam. Vou ficar por aqui, por enquanto. Provavelmente teremos mais lives, teremos mais conversas com essas. Se vocês gostaram aqui do conteúdo, né? Se vocês tiveram curiosidade, poxa, quero conhecer essa comunidade, quero ver como vocês operam, quero aprender mais sobre gestão de risco, sobre controle emocional. Tem um link aqui no chat, acessem nosso site da Master, tá? Tem o curso gratuito, tá? Tem mais informações para você fazer parte, para você se tornar um Master, né? Então esse fica aqui o convite, você vai ser muito bem recebido, né? Vai fazer parte de vários grupos que nós temos de dólar, índice, Bitcoin, né? Swing Trader, então nós temos muitas coisas legais aqui. Muito obrigado, ok? Pela participação. Nos encontramos em próxima live e quem entrar na comunidade Master terá aula comigo toda quinta-feira às 19 horas. Tá joia? Um grande abraço, muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima aula.